Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo sobre a série Maturidade Espiritual que nós estamos aqui juntos fazendo no canal. Este aqui é o terceiro vídeo da série e se você ainda não assistiu os dois primeiros, eu convido você a estar assistindo, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração e tem sido maravilhoso. Então, no vídeo de hoje, né, nós iremos continuar nesse assunto sobre o processo, né, sobre aquilo que a gente vive, que a gente passa, para a gente conseguir, né, corresponder ao céu, que é sobre essa maturidade espiritual no qual nós estamos falando. Então, a gente agir em concordância, em coerência aquilo que nos é apresentado, né, no tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. Esse é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque é o momento desse processo, é o momento que realmente consegue fazer uma guinada ali, né? Muda toda uma estrutura do que já venho vivendo e acontecendo. Igual eu falei, maturidade, né? Isso da gente estar se posicionando em maturidade, a gente está correspondendo, a gente está vivendo, é algo que não estagna. Então, isso aqui que a gente tem falado sobre os processos, sobre aquilo que o Senhor vem fazendo, que o Senhor faz na nossa vida, não é algo que acontece uma única vez e acabou. A gente nunca mais passa por aquilo. Não é bem assim. Então, cada um, né, vai no seu nível, o Senhor, ele vai nos moldando o nosso caráter, ele vai nos colocando, né, em situações, permitindo que situações aconteçam, para que a gente possa estar, né, percebendo aquilo que o Senhor deseja, ele vem trazendo a luz ao nosso entendimento, ao nosso coração, para que a gente possa estar se posicionando de uma forma diferente, ou então perseverando naquilo que a gente já está fazendo, que agrada o coração de Deus. E isso, né, ao longo da vida, de tempos em tempos, e de momentos em momentos, e níveis em níveis, porque o Senhor, ele tem esse desejo da gente avançar, e não da gente ficar estagnado, não da gente ter experiências com o Senhor e por ali fique, né? Então, cada tempo mais o Senhor vai nos apresentando novas oportunidades, novos níveis, onde a gente vai podendo avançar, podendo crescer em maturidade, crescer em fé, crescer em fidelidade diante de Deus. Amém? Então, nesse processo, né, nesse momento onde a gente está ali para adentrar um novo nível, para se posicionar e corresponder, né, da forma correta aquilo que o reino de Deus está nos propondo, existe um momento que, como eu falei, ele é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque é aonde eu realmente me encontro, é aquilo onde muda, né, completamente a rota do que eu vivo, do que eu tenho vivido, e assim o Senhor vai podendo me conduzir em maturidade, me conduzir no caminho que é dele, né, nos caminhos do Senhor. Então, esse lugar, que eu gosto de dizer, né, é o Vale de Jaboque. É o Vale de Jaboque. Para quem me conhece mais próximo, né, sabe que é uma coisa, um assunto que realmente queima no meu coração. E a gente encontra, né, esse Vale de Jaboque ali em Gênesis, no capítulo 32, onde Jacó, ele tem um encontro ali, ele está indo, né, voltando a Canaã, ele está voltando à terra dos seus pais, né, e ele vai ter que travar ali um encontro com o irmão, e ele não sabe como vai se dar esse encontro, né, porque ele saiu de lá jurado de morte pelo irmão. Então, como será depois, né, desses anos longe, como ele ia ser recebido? E ali ele fica temeroso, né? E eu convido vocês a estarem realmente lendo. É um versículo no qual um texto assim que o capítulo 32 é um texto que realmente eu passo muito tempo ali lendo, porque são várias camadas e camadas e camadas que a gente pode estar extraindo, onde assim realmente é muito valioso, né? A gente pode estar tirando várias lições, às vezes de várias
óticas, né, várias faces sobre esse tema. Então, eu convido vocês a estarem lendo e meditando sobre o capítulo 32 de Gênesis, esse encontro, né, essa volta para Canaã de Jacó e esse encontro que ele vai ter com o irmão e que ele tem uma bela surpresa no meio do caminho. Então, é, tem um momento, né, durante esse processo que a gente passa, que são de circunstâncias, que são, né, de coisas muitas das vezes externas que vão acontecendo e a gente vai tendo, né, buscando o Senhor para ver como que o Senhor nos instrui e tentar andar em obediência e tentar ali fazer um pouco mais de força, né, para a gente viver aquilo que o Senhor está nos apresentando, trazendo à luz, né, ao nosso coração. E isso é o processo. É ali onde o Senhor muda o nosso caráter, ele nos apresenta, né, coisas, igual eu falei, que agrada o coração de Deus, que quer que a gente persevere nessa conduta, né, nessa forma, às vezes, de pensar, de agir. E ele também nos apresenta coisas no qual está ofendendo o coração de Deus, no qual entristece o Espírito Santo. E em dado momento, tem um encontro, que aí não é mais externo, aí é puramente interno. E esse encontro é no Vale de Jaboque. Esse encontro é aquele lugar onde não tem ninguém que possa te ajudar a passar. Nesse ponto, nesse lugar, nesse encontro e confronto é entre você e Deus, porque é externo. Nesse Vale de Jaboque é onde você toma a decisão se você vai de fato perseverar para aquilo que o céu está te propondo, que o reino de Deus está te propondo, ou se você vai estagnar ou retroceder, ou você não vai viver ainda isso, não vai viver isso que o céu está te tentando, né, te conduzir a viver. Esse é o lugar de decisão. E porque é um lugar onde está você e Deus. Não, ali não são mais circunstâncias, ali não é mais ninguém que está, né, ao seu redor, que está tentando te falar, que está tentando te exortar ou alguma coisa do tipo. Ali é o próprio Deus. Ali é o anjo do Senhor, né, como tem ali no 32, no capítulo 32, onde Jacó se encontra com o anjo, né? E ali naquele confronto, naquele lugar, o anjo ali pergunta, né? O homem ali pergunta para ele, fala, qual é o teu nome? E ele fala, Jacó. Então isso nos mostra que nesse momento, desse confronto, desse lugar que é só entre você e Deus, é onde realmente o Senhor te confronta. E ele não vai te confrontar, como igual eu falei no vídeo anterior, no vídeo 2 dessa série, que ali ele, né, vem falando sobre caráter, sobre conduta. Aqui o confronto nosso com o Senhor, ele está ligado à identidade. Ele está perguntando quem você é e não mais o que você faz. E aqui é o ponto onde a gente olha e fala, eu sou isso, eu me vejo assim. E não é mais porque eu faço, porque eu ajo, porque eu... Não, é como eu sou. É o que eu acredito que eu sou. E nesse lugar é o lugar que a gente pode ou não se render ao Senhor. É o lugar onde a gente pode dizer, ali no versículo, ele fala, Jacó, meu nome é Jacó. Fim. E a gente sabe, né, que Jacó, ele significa enganador. Então, ele não tenta justificar se foi por causa de que ele queria muito uma promessa, ele não tenta justificar que era por causa que o irmão meio que desprezou a promessa. Ali não tem porquês, não tem desculpas, ali não tem nada disso. Ali tem uma resposta simples. Jacó, enganador. Esse é o significado da palavra. E quando a gente tem esse
confronto com Deus, quando a gente está passando nesse momento e a gente decide de fato passar por esse momento, não fugir, né? Como a gente já falou no outro vídeo, a gente não pode fugir dos processos, a gente não pode fugir das fases que nós estamos vivendo, se nós de fato queremos ao viver, né, essa maturidade espiritual. Então, quando a gente decide ali estar diante de Deus e falar, Senhor, sou isso, agir com sinceridade, não mais tentando colocar uma desculpa, e aqui, entendam, irmãos, eu não estou falando a palavra desculpa como no sentido de desprezar uma dor, ou alguma coisa que você viveu no passado, algum trauma, alguma situação. Só que, quando eu estou falando colocar uma desculpa, eu estou falando realmente em querer justificar. Eu sou assim porque, por isso, por isso, por isso. Então, você justifica aquilo por aquilo que você é, por aquilo que você viveu. E aqui é o momento onde não cabe isso. É o momento onde o Senhor, ele quer simplesmente que você entregue para ele aquilo que você tem sido, aquilo que você acha que você é, para que o Senhor, ele possa, de fato, vir e transformar e trazer ali um novo destino para você, uma nova, sabe, virada de chave na sua vida. Ele traga revelações acerca de quem você é, acerca do você realmente poder estar, né, sustentado naquilo que Deus fala sobre você, para que você cumpra aquilo que Deus tem para você. Então perceba que, né, no primeiro vídeo a gente falou sobre que o Senhor, ele nos encontra na nossa imaturidade, que o Senhor, ele fala, que o Senhor, ele revela, né, a promessa para nós, ele vai nos dando ali oportunidades, ele vai trazendo ali uma luzinha para a gente estar atento, né, na nossa maturidade. No processo ali, né, é aonde o Senhor, ele começa a nos instruir, começa a nos falar, olha, precisa ser aqui, precisa mudar isso aqui, precisa perseverar nisso aqui, fique, né, mais atento e permita-se, né, deixar eu te ajudar nisso aqui. E nesse processo é o lugar onde a gente começa a fazer força mesmo, né, para que a gente cumpra isso que o Senhor está trazendo, né, ao nosso coração, para que a gente cumpra aquilo que a gente deve fazer naquele momento. É complicado? É complicado. Os processos são complicados, eles não são fáceis, mas são necessários, como a gente viu. E nesse momento aqui é aonde o Senhor, ele não só mostra aquilo que está, mas ele vai na raiz do porquê daquela conduta. E aí, meus irmãos, fica mais complicado ainda. É mais difícil ainda? É mais difícil ainda. Mas é o lugar que o difícil se torna mais necessário ainda. E é o ponto principal ali, é aquela bifurcação, sabe? Que você tem que tomar sua decisão e você vai ver se você vai seguir com aquilo no qual você já vem, né, buscando, ou se você vai realmente estagnar. O bom é que esse confronto é com aquele que também nos ajuda, não é com o acusador. O Senhor, ele não vem, ele não expõe, né, para nós a, a nossa conduta errada, sabe, aquilo no nosso coração que dá tá torto, o pensamento que dá tá torto, ou ele mostra uma identidade, né, que ainda está às vezes corrompida pelo pecado, um pensamento que ainda está moldado, né, com o padrão do mundo, que é incoerente com o que o reino, né, espera de nós, não para nos acusar, mas para poder nos ajudar e nos transformar, nos mudar realmente para ser quem nós devemos ser. E aí ele fala, né, o anjo fala na Bíblia, é, a partir de hoje, né, não será mais Jacó, mas Israel. Olha só que coisa mais linda. Às vezes nós fugimos desses momentos por causa da dor. Só que não tem como a gente viver as coisas que nós temos que viver sem a gente consertar aquilo que ainda está errado.
A gente pode viver isso? Muitas das vezes, sim. A gente vê ali também no texto que a aliança do Senhor era com Jacó, não era com Esaú, mas era Esaú que estava na terra prometida, estava na terra ali da promessa. Era Esaú que estava ali. Então, às vezes, a gente quer muito viver as promessas do Senhor, mas a gente não pode querer viver as promessas do Senhor sem antes passar por esse encontro, esse processo, esse confronto com Deus, para a gente poder viver. E me lembra que agora, né, uma parte, né, de quando eles estão saindo da Terra Prometida, o povo de Deus, né, o povo hebreu ali está saindo da Terra Prometida, e tem uma parte que o Senhor fala, né, para Moisés, assim, que ele vai mandar o anjo com eles, e eles irão tomar posse da promessa que o Senhor deu para eles, né? Mas que ele não iria com eles, mas ele iria, né, mandar o anjo iria à frente, o anjo ia ajudar eles, e eles tomariam ali aquela terra, e eles viveriam ali. Mas ele não iria com eles, né? Porque se ele fosse no meio deles, eles seriam fulminados, né? E ali Moisés fala, né, Senhor, se a tua presença não for, não faça subir daqui. Então, irmãos, mais do que viver até as promessas do Senhor para a nossa vida, mais do que querermos estar ali cumprindo e realizando e fazendo e acontecendo, a gente precisa querer que a presença do Senhor vá com a gente. E não tem como a gente querer viver as coisas do Senhor e não querer passar pelos confrontos que o Senhor tem para nós. Não existe essa possibilidade. Não existe isso. Você pode viver? Você pode viver. Você pode estar ali vivendo a promessa que Deus tem para sua vida? Pode estar vivendo a promessa para sua vida. Mas a pergunta é, e o Senhor? Ele veio comigo? Eu me rendi? Porque até isso aqui é uma coisa muito importante. Quando a gente olha lá e a gente percebe que Jacó ele fez isso, tem um outro texto que ele fala que Jacó ali ele se derramou em lágrimas e ele implorou ali por aquela bênção. Aquele momento Jacó ele resolveu ele resolveu se entregar. Ele viu que não era na força do braço dele, ele não ia fazer as coisas conforme a sua vontade, ele não iria fazer as coisas que o Senhor estava ali, né, trazendo para ele do seu jeito, na força do seu braço, mas que ele estava ali se rendendo. Ele falou: ah, tudo bem, eu entendi aqui que eu preciso ter um coração quebrantado diante de ti, eu preciso me render diante de ti. E quando a gente, né, percebe isso, a gente também tem um outro ponto que a gente enxerga, que é, muitas das vezes a gente querer até viver as promessas, mas a gente não querer se submeter aos confrontos e à mudança que Deus espera que nós temos, diz muito, muito, muito sobre o senhorio de Cristo na nossa vida. Olha, Senhor, eu até quero viver aquilo que tua mão pode oferecer para mim, mas já eu ter que, né, mudar e ter que me render, e ter que perder o controle e ter que fazer as coisas de uma outra forma no qual eu não quero, já é mais difícil, aí eu já fico, aí eu já insisto, aí eu já não quero, aí eu já entro ali num duelo com Deus. Isso também mostra sobre o senhorio de Cristo na nossa vida. Se de fato ele está entronizado na nossa vida, ou se a gente ainda está guerreando, na verdade é pelo trono. E não é tanto nem pela dor, ou às vezes não é tanto porque é difícil, por isso, por aquilo, mas levanta uma questão, e deve ser levantada uma questão no nosso coração, de por que isso está sendo tão difícil? Por que esse confronto está me doendo tanto? É por causa de fato de uma dor, é por causa de um trono, né, de um lugar ali de que eu não quero abrir mão para Deus. Eu não quero soltar sabe, o controle aqui. Eu quero que ainda eu governe, eu quero que eu expanda o meu reino conforme a minha vontade, e não o reino de Deus conforme a vontade de Deus. Então, isso a gente precisa levantar questões no nosso coração. Senhor, por que eu tenho agido de uma forma no qual eu quero viver as promessas, mas eu não quero viver os teus processos?
Porque eu quero viver as promessas, porque eu quero entrar no teu reino, porque eu quero ser uma filha, um filho que quer, né, ali servir a ti, servir o teu reino, mas eu quero que seja conforme a minha vontade. Por que que isso me dói tanto? Por que que isso é tão difícil para mim? Porque difícil a gente sabe que é. Morrer é muito difícil, né? A gente precisa abrir mão de tudo e vai custar mesmo tudo para nós. Não só uma parte, até que, né, se consolide. Aí já é um outro vídeo, o próximo vídeo, mas é, esse Jaboque, esse lugar, ele é um lugar que eu muito espero. É um lugar que eu espero do fundo do meu coração, irmãos. E não é porque é bom, é porque é bom, não é porque é fácil, né? Não é fácil, mas é um lugar que é bom, porque eu não estou olhando para aquilo que está me doendo, eu estou olhando para aquilo que vai ser depois. Estou sendo, né, ali machucada, porque não tem como a gente ter um encontro com Deus, como ali mostra no texto também, que Jacó ele saiu mancando daquele encontro. A gente não tem como a gente entrar em um encontro com Deus com esse entendimento, buscando, independente da dor, né, que eu vá sentir, que às vezes não é assim, é uma dor realmente, mas independente do que eu sinta, independente do quão complicado seja, às vezes eu voltar no passado, eu voltar em coisas que me doem, sabe, em situações que eu queria deixar ali escondidinha, ou como é difícil às vezes a gente olhar para aquilo que a gente não está me enxergando e falar, tudo bem, eu preciso mudar, e como vai ser isso? E como é que, sabe, como é que vai ser depois disso? É difícil a gente deixar de ser quem a gente era e a gente ainda não ter a completa visão e a noção de quem realmente nós somos. Em Cristo, o que vai ser depois disso? É difícil, é muito difícil, mas é o melhor lugar do mundo, porque eu sei que, e é para isso que eu olho, eu sei que naquele momento eu estou me tornando cada vez mais aquela que alegra o coração do meu pai. É aquela que ele pode contar. É aquela que ele não só vai dizer assim, ó, vai lá e faz, mas é aquela que ele vai dizer, olha, tô triste aqui com isso, tô feliz aqui com aquilo, deixa eu te contar bem aqui tal coisa. E aí, por quê? Porque isso é amizade, isso é relacionamento, isso é intimidade. O servo, ele vai mandar, ó, faz ali, vai ali, tananã. Mas é para os filhos, são para os amigos que ele vai abrir o seu coração. Então, no momento que eu venho, eu me coloco disponível ao Senhor para dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero sim viver aquilo que tu tem, mas alinha o meu coração, alinha os meus pensamentos, alinha o meu caráter, a minha, sabe, tudo que há em mim, alinha a minha vida, Pai. Alinha a minha vida e me ajuda, me suporta nesse processo, me ajuda nesse processo, me ajuda nesse confronto contigo. E aí, eu sei que eu estou cada vez mais alegrando o coração do meu Deus, e não só vivendo coisas para Deus, mas eu quero viver com Deus. Eu quero estar na terra da promessa, mas eu quero não estar apenas com um anjo que vai à minha frente, eu quero estar com o próprio Deus. E aqui, por favor, entenda, eu não estou falando que Deus visita, nem nada disso. A gente sabe que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que ele faz morada em nós, mas eu estou falando realmente de algo que é palpável, de algo que é rotineiro e cotidiano, a manifestação da presença de Deus, que é palpável ali entre eu e ele, no secreto, é aqui entre nós dois. Então, é disso aqui que eu estou falando. É disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando de a gente ter um relacionamento com Deus, onde eu não é baseado naquilo que eu faço. Aquilo que eu faço, ela é só consequência daquilo que eu já sou nele e do meu relacionamento que eu tenho com ele. E isso aqui a gente encontra né, nesse vale aqui, entre a gente e Deus. É no momento que a gente realmente se faz disponível, que a gente se faz, que a gente dá uma entrega genuína para o Senhor, que a gente realmente se coloca em uma posição de falar, Senhor, sabe, desfaz aqui o vaso e faz de novo. Vai doer, vai ser complicado, mas eu estou preparada porque tu está comigo. Vai doer, mas eu vou continuar até o fim. Eu vou ser fiel até o fim. E aí a gente vai dando
cada vez mais passos e passos e passos. E o Senhor, irmãos, ele se alegra em ver o nosso coração desejoso por estar com ele e viver com ele as coisas dele, entende? Ele se alegra e o céu se movimenta quando ele vê um coração assim. Um coração desejoso por mais do Espírito Santo, um coração desejoso por viver sim as coisas do Senhor, por responder às coisas que o Senhor tem para a nossa vida, mas que a gente faça isso em alinhamento com o coração dele, em concordância com ele, estando realmente ali disposto a ser limpo, a ser purificado, santificado a cada passo, a cada dia após dia, até a nossa ida, um encontro face a face com ele, ou a vinda dele para nos resgatar. Aleluia, glória a Deus, isso me alegra demais. E então, e aqui eu queria deixar para vocês também, foi um sonho que eu tive um tempo atrás, que tem muito a ver com isso aqui, que é um sonho onde eu vi assim várias pessoas num vale, eu estava lá, né, nesse vale, e tinha uma pedra, né, bem alta assim. E essa pedra, ela rolava de tempo em tempo. E ela passava por cima das pessoas. E ela retornava e ficava paradinha lá de novo. Essa pedra, ela passava, né, por cima das pessoas. E ela esmagava, assim, ela tomava todo o vale, sabe, assim. E ela voltava de novo. Era gigante. E quando ela passava por cima das pessoas, é como se, tipo, esmagasse as pessoas, sabe? Esmagava mesmo. E das pessoas escorria um líquido, assim, escorria algo, né? Como se fosse um líquido mesmo. E aí, quando voltava a Pérez no falar, todo mundo levantava e ia ver o que tinha saído de si. E tinha pessoas, né, que saía, assim, como se fosse realmente um vermelhado, sabe? Quase como se fosse ali sangue mesmo. Tinha outros que era mais preto, tinha outros que era bem clarinho, era como se fosse um azeite mesmo, bem puro, sabe? E todo mundo ficava ali. Ninguém tinha medo da pedra. Ninguém tinha medo dessa pedra. Todo mundo ficava realmente com muito temor, tinha muito. Ficava ali mesmo bem apreensivo com o que ia sair de si. Todo mundo tinha ficava naquela expectativa, mas não se ia morrer, não existia, não passava, né? Não tinha essa possibilidade de acontecer. Mas a pedra vinha de tempo em tempo. E quando a gente ficava naquela expectativa de vir, e tinha também uma expectativa, assim, que era como se precisasse clareando. Se não clareasse, aí a gente já ficava com medo mesmo, sabe? Já dava ali um pânicozinho geral ali, de quem não estava clareando. E nisso a gente ficava vindo e tudo. E eu acordei. Quando eu acordei, eu fui buscar o Espírito Santo, pedi para ele, né, para que ele pudesse me ajudar e que ele pudesse me explicar esse sonho, né, tudo. E o que eu tive de discernimento do sonho foi a seguinte coisa: que essas pessoas, né, somos justamente nós, somos os filhos. E essa pedra, ele é o Senhor, né, que vem rolando ali, ele é o Senhor. Ele passa de tempo em tempo e nos esmaga, né, nos esmaga para que extraia de nós aquilo que não nos cabe mais, que não é para estar. E precisa de, realmente, conforme nós vamos perseverando, que cada vez mais o que vá saindo de nós seja este azeite puríssimo. Por quê? Porque cada vez mais que nós perseveramos, isso mostra que cada vez mais nós estamos rendidos ao Senhor Jesus. E que Ele está vivendo através de nós. É a vida dele, né? É esse lugar que a gente está nele. E, isso, né, acontecia de tempos em tempos, de tempos em tempos. Então o Senhor veio dizendo, olha, porque é realmente isso que acontece. E o perigo é justamente essa não entrega. O perigo é essa não mudança. Então, irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa, né, para vocês que é muito séria. Estagnar, ele é tão perigoso, ou se duvidar até mais perigoso, do que aquele que nunca entrou na fé, aquele que nunca se rendeu a Cristo.
Porque a incredulidade, para aqueles que já sabem, que já, né, confessaram a Cristo, ela é uma rebelião à pessoa de Deus. Então, a nossa perseverança, ela precisa acontecer. A nossa maturidade, ela precisa acontecer. A gente crescer e permanecer bebê, aliás, a gente nascer e permanecer bebê não é algo normal. A gente precisa nascer e a gente precisa crescer. A gente precisa perseverar. A gente precisa que a nossa vida seja diferente do que aquilo de antes. E se a cada tempo a minha vida não vai tendo uma transformação e eu não vou vendo cada vez mais o fruto que é do Espírito Santo manifestando através de mim, eu preciso do fundo do meu coração me colocar diante de Deus, perguntar: Senhor, o que está acontecendo? E como o Senhor pode me ajudar a mudar isso? Como eu posso entrar nesse vale contigo e sair com outro nome? Como eu posso, Senhor, me ajude a estar nesse lugar aqui, onde a minha, a minha estagnação não vai me conduzir para uma dureza de coração, para um esfriamento espiritual, para eu viver pelo engano do pecado e acabar caindo em credulidade, que é a rebelião. Então, a gente precisa estar diante de Deus com um coração sincero, com um coração disposto, disponível, para que Ele produza em nós aquilo que a gente não consegue produzir. E que muitas das vezes a gente consegue fazer na força, sabe? Ali a gente vai tentando esse início, mas não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que a gente faça, sim, força para entrar no reino. Que a gente faça força, é esse empenho, é esse lugar aí que o Senhor quer chamar a gente para a gente não fugir de processo, para a gente, né, se colocar diante dele e falar: sou Jacó, para depois que a gente, né, esteja ali diante dele, que a gente possa, ele possa fazer com que o fruto dele manifeste em nós. E aí não é nosso esforço, não é nós que produzimos o fruto, é o Espírito que produz em nós. Então, esse é o nosso chamado, é para isso que o Senhor está nos chamando, é para isso que existe processos, é para isso que existe esse confronto com o Senhor, esse vale que a gente passa, essa pedra que passa e esmaga e extrai da gente, faz a gente poder ver o que não está legal, o que precisa mudar, o que precisa sair, o que eu preciso perseverar. Então, é para isso que serve. E se a gente tiver, como eu chamei vocês no primeiro vídeo já, para a gente ter um outro olhar, para a gente ter um olhar mais além, para a gente ter um olhar mais alto sobre tudo isso que a gente vive, a gente vai conseguir se alegrar no meio disso tudo, no meio de processos, e ver como oportunidades, e agradecer a Deus por essas oportunidades, por tantas vezes o Senhor ter vindo e agido com misericórdia, dia após dia, se renovando na nossa vida. Porque a gente sabe que se não fosse por isso, o que seria de nós? Não é mesmo? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre esse confronto com o Senhor. Eu espero que vocês possam ter sido ministrados, assim como, né, arde no meu coração esse lugar, assim como, apesar de ser difícil, eu anseio por estar cada dia, dia após dia, nesse lugar, onde o Senhor, ele me corrige, onde o Senhor, ele me exorta, onde o Senhor, ele me confronta, onde ele açoita, porque ele açoita só aquele que ele ama, aquele que ele tem por filho, então que ele mesmo passe e esmague. Esse é o lugar que eu mais gosto de estar, porque esse é o lugar que, de fato, eu já vi uma mudança real na minha vida, no meu caráter, na minha casa, na minha história. Então, eu espero que vocês também possam estar, né, lendo, meditando sobre esse texto do capítulo 32 de Gênesis, que o Espírito Santo conduza vocês a novos textos, a momentos com ele. E a gente se encontra no próximo vídeo. Ele vai estar mesmo muito legal, vai ser ali o encerramento dessa série, e eu queria te pedir para que, se você gostou desse vídeo, que você dê um joinha, que você envie para alguém, e
Te vejo no próximo vídeo. Amém?